Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Também cumprimentamos todos aqueles amigos que estão nos assistindo, estão tomando conhecimento desses estudos bíblicos que fazemos, das mensagens que trazemos. São todos muito bem-vindos. A Igreja Batista da Freguesia fica no bairro da Freguesia, na Ilha do Governador, na rua Magno Martins, 165. Nós estamos transmitindo estes nossos cultos online nas quartas-feiras, às 19h30, como hoje, que é o Oração e Ação Estudo Bíblico. Estamos transmitindo também na quinta-feira, às 19h30, Oração e Ação, dirigido pelos jovens. Na sexta-feira, Oração e Ação Kids, com programações infantis. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical pelo aplicativo Zoom. Às 10h30, o culto matinal pelo YouTube. E às 19h30, o culto em família, também pelo YouTube. Nós vamos ver agora os nossos aniversariantes. Nesse período daqui até o domingo, nós temos aniversariando a Rosa Salles, nossa querida irmã Rosa, e também o José Américo Brás, que no momento não mora na ilha, mas é membro de nossa igreja, né? E vamos estar também celebrando o aniversário de casamento da Cristina e do seu esposo. Cristina, irmã muito querida de nossa igreja. Nós vamos estar lembrando de orar também pela saúde de alguns irmãos. Vamos orar pela saúde da Rejane, pela saúde da Marilac, lembrar de orar pela saúde da Leda, porque o filho da Leda, o Luizinho e a sua nora, Liane, estão hospitalizados, provavelmente com o Covid-19. Ainda não chegaram os resultados, mas tudo indica. Então nós vamos estar orando pelo pronto restabelecimento deles. Vamos orar pelo Felipe, também neto da Leda, porque está convivendo ali, não apresentou sinais ainda da Covid, mas precisamos orar pela saúde de toda a família, né? Tenho uma notícia muito boa para dar para vocês e também vamos continuar orando pelo retorno às atividades no templo, as atividades presenciais feitas pela nossa igreja, Igreja Batista Freguesia da Ilha. Nós vamos começar a abrir para nos encontrar nas gravações do sábado. A gravação dos cultos de domingo é feita no sábado. Então nós vamos começar a abrir para aqueles irmãos que desejarem participar do culto de gravação dos programas de domingo. Então, se eu quero participar dos cultos que serão veiculados domingo, então você poderá ir no sábado, às 10 horas da manhã, participar do culto de gravação. Ali temos mensagem, ali temos música, ali temos os anúncios de missões e você vai poder participar. Como você vai fazer isso? Você vai ligar para o telefone da igreja, 3283-6047, durante a semana. Você vai falar com a Kátia, que é a secretária, e vai agendar, e vai avisar, olha, no sábado eu quero estar na gravação do culto. Ela vai agendar e haverá um número limitado de vagas, porque para atender as exigências da lei, nós temos que ter um número limitado. Então, os primeiros que ligarem, se comprometendo a ir durante a gravação, estes então terão lugar e poderão participar dos cultos gravados para domingo. Olha que coisa boa! Já estamos começando, né? Já estamos começando. Lembrar o seguinte, o primeiro culto, o primeiro dia de gravação será no dia 12 de setembro. No sábado, dia 12 de setembro, nós vamos fazer gravação para os cultos do domingo 13 de setembro. Então você pode se inscrever para as gravações dos cultos de domingo 13 de setembro. Então você vai estar lá no sábado, dia 12, às 10 horas da manhã. Você pode ir. Se você tiver
um parente, um amigo que vem acompanhando os nossos cultos online e deseja participar de um culto ao vivo, você pode inscrevê-lo também. Lembrar algumas coisas básicas. Serão tomados todos os cuidados de distanciamento social, os cuidados de higiene, tirada de temperatura, higienização dos pés na entrada, dos sapatos, higienização com álcool, uso de máscara, distanciamento, não pode haver aperto de mãos, abraços que nós gostamos tanto, mas tudo isso será necessário para garantir a segurança dos irmãos, principalmente daqueles que são mais vulneráveis, né? Às vezes a gente não está na categoria dos mais vulneráveis, mas habitamos numa casa em que há outras pessoas que são mais vulneráveis. Por isso nós precisamos também tomar os mesmos cuidados. Então, você já poderá se prontificar a estar na gravação dos cultos de domingo, e isso será no sábado, dia 12 de setembro. Será o primeiro, depois no dia 19, depois aí subsequentemente. Então inscreva-se, e as vagas são limitadas. Nós vamos estar orando também pelos mais vulneráveis, pelos profissionais de saúde, pelos líderes, pastores, missionários, pela nossa igreja, a Igreja Batista da Freguesia, tão amada, e vamos orar também pelos governantes da nossa pátria. Hoje nós vamos estudar um texto do Evangelho de João, que é um texto lindíssimo. Nós vamos estudar o texto que está em João 13, dos versículos 1 até o versículo 11. Já vá abrindo a sua Bíblia aí, em João, Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos estudar o início dele. Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção dele sobre este nosso estudo de hoje. Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua bondade. Peço perdão pelas nossas faltas, suplico a tua unção do teu Santo Espírito sobre mim neste dia, Senhor. Abençoa também os teus filhos que estão acompanhando esse estudo, que eles possam receber também a unção do discernimento do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Abra sua Bíblia, João 13. João 13. Ok? Então nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Lembre que nós tivemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois nós tivemos vários momentos em que pessoas creram em Jesus, outros negaram Jesus, alguns queriam até matar Jesus. Jesus explica a eles a sua missão. Jesus se depara com a incredulidade dos judeus. E agora Jesus se encontra com os seus discípulos, e ele vai ter aquele momento em que, na antecipação, ou até mesmo na festa da Páscoa, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E o texto nos diz o seguinte, João 13, a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. E este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Ok, texto belíssimo, texto lindo. E nós vamos versículo a versículo, sem a preocupação de uma teologia rebuscada ou complexa, apenas compreendendo, saboreando esse texto e entendendo cada passagem desse texto, de uma forma simples, mas que traga a compreensão do texto. Versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Era o tempo da festa da Páscoa e o povo ia até Jerusalém. Eles tinham hábitos, os judeus, de virem dos mais variados locais do mundo em que eles estavam vivendo e tinham o hábito de ir a Jerusalém, ir onde estava o templo, para ali eles celebrarem a festa da Páscoa, que, como vocês sabem muito bem, celebrava também a libertação do povo do Egito. Tinha significados muito profundos dentro da cultura judaica daquele povo que era o povo de Deus. Muito bem, mas o texto diz algo interessante. Diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeiro, interessante dizer que amado os seus que estavam no mundo, mas que certamente não eram do mundo. Senão eles não apenas estariam, mas eles seriam o mundo. Aqui fazendo uma separação daquelas pessoas que criam, daquelas pessoas que tinham fé, daquelas pessoas que buscavam a Deus, de quaisquer outras que estariam separadas de Deus, estariam completamente insensíveis. Uma sociedade insensível à vontade de Deus. E aí o texto diz que amou-os até o fim. Aqui há duas possibilidades para esse amou-os até o fim. Amou-os até o fim da sua vida terrena, pode ser, mas há uma visão no sentido de amou-os até o fim, de que seja amou-os ao máximo, o máximo que seria possível. Amar o máximo. Lembra como a Bíblia nos diz que não há maior amigo do que aquele que dá a vida pelo outro? Isso é o máximo. Então, amou-os ao máximo. Versículo 2 diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. A refeição já estava acontecendo. Isso não aconteceu, então, antes da ceia, mas durante a ceia. Durante a ceia, e o texto, então, vai nos dizer que Satanás, que o diabo havia posto no coração de Judas Iscariotes o desejo de trair Jesus. Quando Satanás põe um desejo no coração de alguém e este alguém não repele esse desejo, não resiste ao diabo para que ele fuja de vós, como diz a palavra, a vontade do diabo passa a ser a mesma vontade daquele homem, porque ele não rejeitou. Por isso é tão importante que nós resistamos à tentação de Satanás, não é? Nós resistamos às ideias colocadas pelo diabo. Mas para resistir é preciso também identificar, ter aquele senso de certo e errado, discernimento. Ali, o diabo já havia posto no coração de Judas, e Judas estava imbuído do mesmo sentimento, ele estava a serviço de Satanás naquele momento. E o texto diz que sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ou seja, nós vemos aqui que Jesus não foi pego de surpresa.
com relação a tudo que aconteceria com ele, com relação à cruz. Ele não foi sendo surpreendido, mas o Senhor já havia completamente conscientizado Jesus de tudo o que ocorreria ali. Muito bem. Imaginem aquela situação, já a ceia ocorrendo, o vinho, o pão, o cordeiro, as ervas amargas, possivelmente aquele pão asmo, ali estava, tudo acontecendo, e aí acontece esse gesto aqui do versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus tirou a sua roupa e enrolou, provavelmente na altura da cintura, uma toalha. Essa vestimenta de um tecido enrolado à cintura era a vestimenta dos criados domésticos daquela sociedade. Era a vestimenta dos criados mais simples. Grande parte das vezes eram mesmo escravos. E aquele gesto de se pôr, de pôr a toalha sobre, cingindo-se com ela, mostrava que Jesus estava pronto a ser servo daqueles homens. E vocês podem pensar muito claramente a surpresa que está acontecendo no meio daqueles homens. Jesus era o mestre deles. O versículo 5 diz que depois Jesus deitou água na bacia, ou seja, derramou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava vestido. A tarefa de lavar os pés naquela cultura era a tarefa dos servos chamados inferiores. Até mesmo um judeu que porventura fosse servo de uma casa, poderia acontecer, um judeu de estirpe muito simples, normalmente não se daria a um judeu de estirpe simples, servo, o trabalho de lavar os pés aos outros judeus. O trabalho de lavar os pés era de alguém inferior para com alguém superior, não de um igual. Normalmente só os escravos, que fossem mulheres, crianças, ou ainda, eventualmente, quando houvesse o discípulo de um grande mestre, poderia lavar os seus pés, como um gesto de grande amor, de grande admiração. Mas ali era Jesus, com a toalha na cintura, com aquelas vestes de servo, de criado inferior, que lavaria ou lavou os pés dos seus discípulos. Podem estar certo que isso causou um choque naqueles homens, uma grande admiração. Eu quero lembrar a vocês algo interessante, que o texto, quando diz levantou-se da ceia e tirou a vestimenta, essa palavra tirou, na sua origem, significa que tirou espontaneamente. Ninguém mandou, não havia nenhuma exigência. Tirou porque quis. Foi um gesto espontâneo, um gesto vindo de dentro, do coração. Se fez servo a si mesmo. Eu convido você a deixar marcadinho aí esse texto com a sua fitinha e, por favor, venha comigo a Filipenses 2, versículos 6, 7 e 8. Filipenses 2, vem um pouquinho à frente. Filipenses 2, versículos 6 a 8. Tá? Vem comigo, por favor. Achou aí? Eu já achei. Filipenses 2, versículos 6, 7 e 8. Ok? Lembra o que está escrito aqui nesse texto sobre esse gesto de Jesus. Diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo
se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se fez servo espontaneamente, se esvaziou e foi obediente, servo, até a morte de cruz. O texto vai caminhando, vamos agora lendo os versículos 6 e 7, ok? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Simão, aquele homem impetuoso, genioso, sanguíneo, que amava a Cristo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? É como quem diz hoje assim: que negócio é esse? Que negócio é esse? Pedro estava chocado com aquela atitude de Jesus. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. E a gente fica perguntando, Pedro compreenderia depois de ter os pés lavados, então? Não, mas o sentido aqui não é bem esse. Compreendê-lo-ás depois depois da cruz, depois da ressurreição, depois da descida do Espírito Santo sobre você. Você vai entender com o passar do tempo, com o discernimento que só o Espírito Santo vai poder dar para você. Você vai entender diante dos fatos, né? Às vezes isso acontece conosco também. Às vezes nós recebemos de Deus algumas respostas e algumas situações e a gente fica pensando: Deus, você esqueceu de mim? Poxa, você não gosta de mim, Deus? E é como se Deus dissesse assim: filho, estas coisas compreendê-lo-ás depois. O Senhor tinha todo um plano feito. Então, depois da morte na cruz, depois da ressurreição, depois do derramamento do Espírito Santo. O versículo 8 diz que disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Essa palavra parte aí no original, ela vai ter um certo sentido de herança, ou seja, não terás herança comigo. Para ter parte com Jesus, era preciso ser lavado por Jesus. Vamos trazer isso de forma alegórica para a própria cruz. Para que nós tenhamos parte com Jesus, é preciso que os nossos pecados sejam lavados pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Não é? Era preciso que a sua vida fosse lavada por Jesus, sua alma fosse lavada por Jesus, seus pecados fossem lavados por Jesus, para que ele tivesse parte com Cristo, para que nós tenhamos parte com Cristo. Ali era um símbolo, né? Há muitos que veem ali, naquele momento, o símbolo do batismo, né? O símbolo do batismo. Mas é ainda mais profundo do que isso, porque não basta um ritual para que nós sejamos realmente salvos. O batismo é uma demonstração pública de que nós somos salvos por Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, né? É um testemunho, é o cumprimento de uma ordenança. Mas Jesus estava ali deixando claro: olha, Pedro, respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, versículo 9, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Alguns tentam ver essa questão de Pedro falar sobre lavar as mãos, lavar a cabeça, de uma forma que nos mostre algumas questões dos significados ali do próprio costume judeu. As mãos dos judeus eram lavadas em muitas cerimônias de purificação, havia muito a questão da lavagem das mãos, e lavar a cabeça tinha o significado, dentro ali daquela situação, poderia ter o significado de lavar a cabeça como símbolo do corpo todo. Mas, na realidade, o mais provável é que ali tenha aparecido um pouco do temperamento impetuoso de Pedro, né? Que deu uma resposta se contrapondo completamente ao que ele tinha dito agora há pouco, quando ele dizia: você não vai me lavar de jeito nenhum, mas agora, se é para ter parte contigo, lava tudo, né? É o mais provável que Pedro estivesse mostrando um pouco do seu temperamento ali, né?
Versículo 10, então, nos mostra que declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não se necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está limpo. Ora, estáis limpos, mas não todos. Muito bem, o significado aqui é: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Ou seja, quem já foi batizado para perdão de pecados, quem já foi lavado no sangue de Jesus, quem recebeu o evangelho, se arrependeu dos seus pecados, está lavado. E aí há aquela menção: é preciso apenas lavar os pés, como quem diz assim: olha, os pés são a área que mais se empoeira no cotidiano, toma mais poeira, é preciso lavar sempre, embora o corpo esteja limpo. O grande sentido percebido aí é que quando você aceita Cristo, você é salvo, você está salvo, mas há a necessidade de constantemente analisar o seu cotidiano e pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos no cotidiano. Os pecados do cotidiano. O fato de ser salvo não muda a situação de que nós precisamos buscar viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E quando percebemos que cometemos um erro, imediatamente pedir perdão ao Senhor, como nos diz depois a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que vai nos dizer que quando nós suplicamos o perdão, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, devemos fazê-lo, Ele é fiel e justo para nos perdoar pecados. Então, se somos salvos, salvos somos. Não estamos perdendo a salvação a cada dia quando cometemos um pecado, porque somos pecadores, podemos cometer pecados, não devemos, mas podemos cometer, não vivemos em pecado. Mas se o cometemos no cotidiano, peça perdão, se arrependa e peça perdão a Deus. Lave os pés. Lave os pés. Versículo ainda vai dizendo que o demais está limpo, ora vós estáis limpos, mas não todos. E aqui se referindo a Judas, né? Não todos estáis limpos. Duas visões aí. Uma é lembrar que, embora Judas provavelmente e certamente já teria sido batizado, Judas, dentro dos costumes ali, isso não garantia a ele o fato de ser um salvo. Muito pelo contrário, ele era alguém que, como nos diz o versículo 2, tinha posto no seu coração trair Jesus. Então, a gente lembra bem que não é um ritual que pode garantir a sua salvação. O ritual do batismo, como eu disse agora há pouco, é um testemunho de que você é salvo, de que você é uma pessoa arrependida. Mas se praticar o batismo sem arrependimento sincero, sem fé sincera, isso não significa que você está limpo, lavado. O texto, por isso, diz isso: olha, todos estão limpos, ok, mas não todos, ok? E versículo 11, o último versículo, diz assim: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Nem todos estáis limpos. Ok, agora Jesus empreendeu esse ato de lavar os pés, de mostrar que era importante ser servo. Ele se esvaziou da sua divindade, dos seus direitos, das suas prerrogativas divinas para ser servo. E ele agora está incentivando, encorajando os seus discípulos a que sejam servos uns dos outros e servos, certamente, de Deus. Na semana que vem, nós vamos ver os versículos de 12 a 20. Lindo texto que segue este momento em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Mais bem-aventurado é servir tantas vezes do que ser servido, né? A palavra de Deus diz que o mais bem-aventurado é dar do que receber. Então vamos orar agora, vamos agradecer a Deus pelo seu amor, pelo Jesus
que se fez servo e foi fiel, foi obediente até a morte de cruz, e por isso estamos aqui, salvos pela graça de Deus, e vamos agradecer a Deus e pedir por todos estes pedidos que aqui foram colocados, tá bom? Feche seus olhos agora, baixe sua cabeça, pense em Deus e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigado por essa passagem bíblica maravilhosa em que nós vemos de forma tão linda, Senhor, o teu Filho, Senhor, aquele por quem e para quem foram criadas todas as coisas, mas que nos amou tanto, que veio ao mundo e se esvaziou da sua divindade para nos servir com a salvação, Senhor, com o seu sacrifício salvífico, Pai. Muito obrigado. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe os aniversariantes dessa semana, que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que precisam recuperar a saúde. Tem misericórdia, fala ao coração deles, protege-os, protege suas famílias. Senhor Deus, abençoa, Senhor, o gradual retorno que estaremos empreendendo, Senhor, lentamente, com responsabilidade, com cuidado, com amor aos mais vulneráveis, Senhor. Abençoa, Senhor, livra-nos desta pandemia, eu te suplico, meu Pai. Dá-nos sabedoria para fazer da forma certa, quando e como fazer. Senhor Deus, peço as suas bênçãos sobre os mais vulneráveis, sobre os profissionais de saúde, Pai, sobre pastores, sobre missionários no campo. Peço as suas bênçãos, Senhor, sobre os líderes da IBF, da Igreja Batista da Freguesia, sobre todos os membros da Igreja Batista da Freguesia, e peço suas bênçãos sobre os dirigentes do nosso país. Senhor, abençoa os bons, Senhor, repreende, Senhor, e afasta os maus, eu te suplico. Tudo isso eu te peço e te agradeço, Senhor, confiado, Senhor, no teu cuidado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós vamos nos ver amanhã no Oração e Ação dos Jovens, às 19h30. Até lá.